Olá, gente, eu sou o Mike, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui estamos na segunda, parece que é segunda, né? Não, primeira semana de junho e tenho muita coisa para falar para você, a retrospectiva das coisas que têm acontecido esta semana passada e que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? Então, ações dos Estados Unidos abriram baixas na segunda-feira com medo das repercussões de presidente Trump eliminando considerações especiais para Hong Kong, tentando desincentivar a China da sua intenção de assumir mais controle autoritário sobre a cidade que foi prometido mais 27 anos de liberdade e autonomia. Sacou? China quer dominar a Hong Kong e o presidente Trump disse, se tu quiser fazer isso, então a gente encerra todas essas considerações especiais. Segunda-feira encerrou mais alta na reafirmação que o acordo recentemente assinado entre os Estados Unidos e a China sobre comércio ainda permanecerá em vigor. Estava em dúvida antes, né, que baixou as ações, mas aí decolou. Ações subiram na terça-feira perto de altas de 3 meses, ainda no otimismo sobre a permanência do acordo com a China e esperanças de melhorias econômicas na recuperação do coronavírus. A subida continuou na quarta-feira, o índice Dow ganhando mais de 500 pontos por dia, ou seja, 2% num só dia, seguramente acima do marco de 26 mil de volta. Nasdaq perto de altas históricas e o S&P 500 seguramente acima de 3 mil. Quinta-feira deu um retrocesso em resposta a previsões de desemprego por volta de 20% em maio. Mas peraí, a perda não foi muito grande. O Dow conseguiu subir uma metade de 1/10 de 1%. Né? Só subiu só um pouco, enquanto os outros índices perderam em média 0,5%. Então a queda não foi muita. Na sexta-feira a subida recomeçou, Nasdaq liderando e alcançando uma alta histórica. Apesar do coronavírus, tem ganho 10% no ano. Parabéns, Nasdaq. Todo mundo prevê bom crescimento no terceiro trimestre. Ações dos Estados Unidos para esta semana mais altas. O Dow encerrou 6,8% positivo, chegando a só 5% negativo para o ano. Estamos quase chegando aí. S&P 500 ganhou quase 4,9% para ficar só pouco mais de 1% negativo para o ano. Vamos dizer que a gente está a par, né? Já chegamos de volta à posição melhor anterior, antes do coronavírus, e daqui podemos decolar, né? E o Nasdaq ganhou 3,4% semana para esta semana, colocando aquele índice 9,4% positivo para o ano, como eu acabei de falar. Já estamos quase a par com a situação pré-vírus, né? E mal começamos a recuperação econômica, há muito mais boas notícias a seguir, eu creio. Hong Kong esta semana teve seu melhor dia desde março, corajosamente enfrentando o que foi proposto por China e a ameaça de revogação de um relacionamento de comércio privilegiado com os Estados Unidos. Então, decolou. Espera aí, que eu vou contar sobre os resultados econômicos para Hong Kong esta semana. Ações mundialmente subiram, aproximando altas de 3 meses na terça-feira, tendo subido 36% desde as profundezas de março. A subida global, isso que foram o quê? Ides de março? Não, são ides. Como é que é metade de março, né? Que quando o César, o imperador, foi morto? Não foi? Agora vamos falar das profundezas de março de 2020, né? Todo mundo vai se lembrar. E você tem sobrevivido a esse tempo. A subida global continuou na quarta-feira e o dólar
consequentemente caiu pelo sexto dia em seguida, pois os investidores do dólar, considerado mais seguro, né, voltaram a investir os seus recursos em outras áreas, ao passo que aumentasse a confiança e o otimismo na recuperação da pandemia, entendeu? Em contraponto, o euro na sexta-feira se fortaleceu ao seu maior nível desde dia 10 de março, boiado pelo estímulo já em trâmite na Europa, que sem dúvida vai ajudar na recuperação financeira e econômica de toda aquela região. Ações europeias também tiveram sua melhor semana em 2 meses. Onde estavam os epicentros na Europa do coronavírus? Espanha e Itália. Quais países empataram essa semana para melhor performance? Espanha e Itália, ambos com 10,9% positivo. Poxa, que bom. França, mas tem um país que surpreendentemente superou esse nível. França e Alemanha só alguns décimos de 1% por trás. O pior da região foi Suíça, que ainda assim teve uma semana muito boa, ganhando 3,4%, que todos nós pudéssemos ter uma semana tão ruim quanto a Suíça, ganhando 3,4%, né? Das Américas, todos os mercados mais altos, a Argentina continua a surpreender, apesar de não conseguir pagar nem os juros nas suas dívidas, depois de só uma semana negativa semana passada, de alguma forma retornou o melhor resultado de qualquer país no mundo, 19,3% positivo. Não sei o que está acontecendo, não sei o que está fumando por aí, mas eu quero só um pouquinho, né? Dos retornos mais razoáveis, Santiago, Chile, ganhou 10,6%, ainda assim é muito, né? A Bovespa subiu 8,3%, nada mal, né? Brasil, Canadá teve o retorno pior da região, ganhando só 4,3%. Que todos nós pudéssemos ter semana tão ruim quanto a Canadá, ganhando 4,3%. Da Ásia, todos mais altos também. As Filipinas, vencedor da região, subindo 10,7%. Apesar das ameaças à sua independência, Hong Kong ganhou 7,9%. Corajoso, eu creio. China só ganhou 2,8%, né? E Taiwan leva o prêmio para a pior performance da região, só subindo 1,2%. Bitcoin, a volatilidade volta. Bitcoin subindo quase 6% no pré-mercado na terça-feira, reconquistou 10 mil dólares, ficou acima e depois, o próximo dia, na quarta-feira, perdeu quase tudo disso, voltando a 9.500 dólares. Ó, depois de toda essa montanha russa, Bitcoin encerrou a semana só 0,5% positivo. Desculpem, 9.587 dólares e 89 centavos por cada moeda digital. Você quer investir seu dinheiro nessa montanha russa que você nem sabe, não tem nem lógica como deve ter subido, deve ter baixado. Pois fez aquele halving, né, outra semana, 2 semanas atrás, e todo mundo pensou, agora sim, agora vai aparecer. Aí nada, fez nada, né? Hoje, essa semana só, rapidinho, né? Aí ficou, né, tão rápido que ninguém podia, né, aproveitar. Alguém aproveitou, mas nós, em geral, é muito difícil. Depois de dias de queda, o dólar finalmente ganhou tração na sexta-feira em resposta a dados mostrando que o emprego acabou melhorando em maio. Melhorando, emprego, melhorando, né? Todo mundo pensou, vai ficar em 20% de desemprego. Não, vamos ver como fica semana que vem, né? Eu vou falar só um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O real brasileiro se fortaleceu esta semana, passando o marco de 5 por 1 dólar, né? Pela primeira vez desde março. O ganho foi de 7% para a semana. Aí eu verifiquei agora e está de volta acima de 5, mas agora está de volta naquela região. Parecia que ia para 6, viu? Acho que foi 5,09, né? Mas a trajetória é boa. Vamos ver se pode continuar. Foi a melhor semana para o real desde 2008. Caramba! Falando em moedas, o yuan, moeda da China, está sob pressão, estava beneficiando de uma boa recuperação inicial do vírus, primeiro do mundo, né? Primeiro de sofrer com o vírus, mas também primeiro para recuperar, mas agora com esta ação ameaçando a autonomia da Hong Kong, desconfiança devido ao que parece mentiras ao mundo em resposta ao coronavírus e também demora para cumprir com a primeira fase
base do acordo de comércio com os Estados Unidos, tudo isso está preocupando investidores e diminuindo confiança na moeda. A China, por seu lado, não mostra sinal nenhum de tomar um passo para trás nesse negócio de Hong Kong. Parece que eles vão para frente mesmo que o resto do mundo está dizendo, e aí? Por que está fazendo isso? Tem mais 27 anos de liberdade e autonomia e agora está desfazendo esse tratado, tratado, mas que escolha tem Hong Kong, que escolha tem o resto do mundo. É muito difícil isso. Na sexta-feira, depois das boas notícias de emprego nos Estados Unidos, superando todas as expectativas, houve tanta volta de dinheiro em reserva para os mercados que rendimentos de títulos aumentaram muito, né? Refletindo a saída em massa desse instrumento para algo mais potencial para ganho. O título de 10 anos subiu 10 pontos base e meio, né? Para 0,9252, ok? 0,9252, primeira vez acima de 0,9% desde dia 20 de março, né? Todo mundo pensou, agora sim, agora esses títulos vão negativo. Não, negativo, não foram negativo, não. Preços de petróleo têm subido nas últimas semanas. Brent brevemente superou $40 por barril no meio da semana, mas aí vamos ver os resultados do fim, né? Nas expectativas que produtores concordarão em estender os cortes por até 9,7 milhões de barris por dia durante o terceiro trimestre, ou semestre, quer dizer, que eu acho que é muito bom isso, porque eu acho que o consumo diário mundial é tipo 11 milhões de barris. E agora está baixando a produção por esse tanto, né? Então, quer dizer que não vai ter tanto sobrando. Quem não quer participar em estender cortes são alguns produtores dos Estados Unidos. Eles já estão aqui com isso. Eles creem muito no mercado livre. A gente vai fornecer e se é preço baixo, então é preço baixo. Se a gente morrer, cair fora do mercado, então é a nossa escolha, viu? Estas não são muito para essa ideia de em conjunto decidir qual que vai ser o preço. Aí, os americanos não gostam disso, não. Esta semana marcou a quarta semana em seguida de estoques de petróleo significativamente menores nos armazéns dos Estados Unidos. Petróleo explodiu para cima esta semana. WTI dos Estados Unidos ganhando 11,4% para $39,55 centavos por barril, quase em $40, e Brent ganhou 11,8% para fechar essa semana em $42,30 cada barril. Superou aquele marco de $40 outra vez. Muito melhor que negativo, né? Mês passado. Ações voltadas sobre mineração de ouro e prata têm tido melhores performances em 2020. Será que isso vai continuar com todos os investidores saindo dos seus esconderijos para participarem na recuperação? Vamos ver, né? Que todo mundo provavelmente vai... o esconderijo é ouro, viu? Metais preciosos. Agora vão vender eu vejo que eles vão vender esse ouro e voltar para ações, viu? Em resposta a notícias surpreendentes de melhorias grandes na área de emprego, Cobre até deu um pulo para cima na sexta-feira para uma alta de 13 semanas e esta semana ganhou 6%, maior ganho semanal desde setembro de 2018. Com todo o otimismo, investidores venderam seus metais preciosos para arriscar mais nos mercados de ações. Ouro perdeu 2,7%, encerrando a semana em $1.685 por onça Troia. Prata perdeu 2,8%, quase igual, né, encerrando a semana em $17,50. Eu acho que semanas que vem vão baixar, mas faça a sua própria pesquisa. O ministro venezuelano de Relações Exteriores alega que líder da oposição, se lembra que é o nome dele, né? Juan Guaidó, está fugido e se escondendo na embaixada francesa. Oui, né? A França diz que ele não está, não. Né? Fake news? Não, vamos ver. Nos Estados Unidos, Joe Biden agora é oficialmente o candidato da oposição ao presidente Trump, né, para as próximas eleições, mas o cara tá cheio de problema, né? Sua idade está mostrando muito, cometendo muitas gafes, além de responder a alegações sérias de assédio sexual e gravações dele gabando da mesma corrupção de que o presidente Trump foi acusado, mas claro que não conseguiram encontrar evidência alguma, mas foi o Partido Democrata que estava acusando
acusando. Foram eles que fizeram, viu? Biden é candidato tão fraco que muitos suspeitam que os democratas estão preparando um candidato cavalo negro para entrar como herói, né? Quando o Biden desistir, vai dizer que, ó, é devido à minha saúde e tal, e parece que eu não vou poder. E quem sabe entra Michelle Obama, né? Muita gente está sonhando nisso. Por outro lado, o presidente Trump já melhorou a economia muito uma vez, né? Sobreviveu ao impeachment ileso e há sinais de uma recuperação enorme depois do coronavírus, né? Julho começa o terceiro trimestre no qual esta recuperação acontecerá, eu digo em fé, né? E resultados positivos então sairão em julho, agosto, setembro. Resultados positivos sairão em outubro, logo antes das eleições em novembro. E muita gente por aqui nos Estados Unidos vota de acordo com a economia. Isso que está temendo muito os democratas. Muito vai depender em como o Trump lida com esta divisão racial que muitos negros estão sentindo contra brancos agora. Por que gastar tempo explicando isso? Porque a política de Biden é essencialmente de abafar a economia, enquanto do presidente Trump é de estimular e melhorar. Investidores do mundo inteiro estão de olho, viu? Analistas do Congresso dos Estados Unidos dizem que talvez demore até uma década para a economia completamente se recuperar da pandemia, embora haja mais 6 meses do ano e quase certeza de uma recuperação vigorosa. Então vamos ver como essa opinião talvez vai mudar. Já está calculando que a redução em produção econômica seria por volta de 15,7 trilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos, que é equivalente a 5,3% do PIB. Não é nada pouca coisa não. O número esperado por analistas de novamente desempregados nos Estados Unidos para o mês de abril foi de 9 milhões de pessoas. Pensaram que, a gente vai perder mais 9 milhões de vagas de emprego. Adivinhe quanto foi o número final? Adivinhe. Ao invés de 9 milhões de vagas perdidas, ficou em somente 2,7 milhões de vagas eliminadas. Ruim sim, mas talvez a gente sobrevive, né? Se está diminuindo esse tanto, daí ainda mais notícias melhores que esperados. Folhas de pagamento para maio indicaram que, ao invés de perder empregos, houveram 2,5 milhões de empregos a mais em maio. Pô, né? E mal começamos a recuperação, né? Só vai melhorar daqui para frente. A previsão foi de perder mais 8 milhões de empregos e ao invés disso nós ganhamos 2 milhões de empregos. A porcentagem de desemprego foi previsto a ser quase 20%, como eu falei, em maio, depois de ser 15% em abril. Ao invés de baixar, ao invés desse número de desempregados subir, baixou para 3,3%. Quem não gosta desse tipo de surpresa, né? Que toda surpresa fosse assim. Canadá também teve boas notícias. Ao invés de perder 500 mil de empregos em maio, ganhou quase 300 mil. Parabéns. Produção industrial da Argentina entrou em queda, perdendo mais de 1/3 do seu ritmo anterior em abril. Como então que seu mercado está ganhando tanto? Não sei, né? A Austrália oficialmente entrou em recessão, com o segundo trimestre de PIB negativo pela primeira vez em 29 anos. Dados econômicos indicam que Reino Unido e Alemanha provavelmente têm parado de cavar aquele poço e vai logo começar a subida de recuperação econômica. Japão também ainda está sofrendo, para falar de algumas das economias maiores do mundo. Quão anônima é sua navegação por Google Chrome? Você diz, eu só boto aqui navegação anônima, né? Google está respondendo a um processo buscando danos de pelo menos 5 bilhões de dólares, pois há evidência que a empresa catava os dados mesmo prometendo o não fazer. Cuidado por aí. Da subida do índice Dow da quarta-feira, a empresa com melhor performance foi a
Boeing, que quase ganhou 13% naquele dia. Warren Buffett, né? Se lembra que ele caiu fora das linhas aéreas faz algumas semanas, né? Algo que o presidente Trump esta semana disse que, isso foi um grande erro, né? Falando de Warren Buffett, eu posso fazer, né, decisão de investimento melhor que Warren Buffett, que até agora ele é Deus, né? Que ninguém supera ele, mas o presidente Trump disse, não, isso foi um erro aí, pois ações das linhas aéreas ganharam bem esta semana e sem dúvida vão continuar a melhorar. O boato é que outro bilionário, Daniel Lieb, se interessou por Boeing, né? Só foi boato, né? E achando que ela é uma pechincha, né? Aqui nesse nível. Então, assim, de repente, assim que saiu esse boato, todo mundo também comprou e ações da Boeing subiram esse tanto de 13%, né? Lyft, que é concorrente da Uber aqui nos Estados Unidos, já tinha superado análises para o primeiro trimestre. Na quarta-feira dessa semana saiu notícia que a utilização da Lyft tinha aumentado por 26% em maio. Isso deu um pulo de 9% nas ações da Lyft, né? Tensões que está indo muito melhor que o Uber por enquanto. Tensões de comércio agora entre os Estados Unidos e a China. O presidente Trump quer continuar da maneira concordada, mas ele disse, não sei se vai acontecer assim, né? Ele está colocando dúvida por aí. Outras tensões existem entre o Reino Unido e a União Europeia, negociando os detalhes da Brexit, né? Todo mundo pensou, já está feito Brexit. Não está feito não. Alguns negociadores envolvidos dizem que até agora houve pouco progresso e faltam poucas semanas para chegar a um acordo antes de um prazo que está chegando. Semana passada eu falei do foguete privado tripulado, né, de SpaceX, chegou com sucesso à Estação Espacial Internacional, bom passo, parabéns, alcançou o alvo da NASA, né, eles só querem transporte, né, dos Estados Unidos, não tem que pagar a Rússia, né, alvo do Elon Musk agora, isso é só um passo, né, alvo do Elon Musk é Marte. Você quer investir? Todo mundo quer investir nessa empresa, né? Que está tendo tanto sucesso. Até agora não pode de maneira direta, pois SpaceX não é empresa pública, viu? Então você não pode sair para o mercado e comprar as ações. Elon Musk disse recentemente que não haverá oferta pública inicial até depois da primeira missão a Marte. Há quanto tempo que vai demorar isso? Não sei. Mas, de maneira indireta, né? Alphabet, que é a empresa mãe da Google, adquiriu 7,5% da SpaceX. Então, há esta possibilidade, né? Ao passo que melhor SpaceX também, em teoria, em tese, né? Vai subir também Alphabet. Brasil, em maio, produziu mais carros que México na primeira vez em muito tempo. Parabéns, Brasil. Foi quase o dobro da produção mexicana. Ainda assim, produção brasileira está em maio 84% abaixo do normal e México ainda permanece 93% abaixo do normal. Violência, saques e tumultos nos Estados Unidos continuam em resposta à morte injusta de um homem negro por um policial branco, né? George Floyd, provavelmente já tem ouvido falar disso. Infelizmente, muitos acham que manifestar-se contra tal injustiça é desculpa para roubar lojas e destruir propriedade particular do governo, né? Muito mais gente inocente tem morrido e está sofrendo, gente branca e negra devido a esses protestos. Não deve ser assim. Há muita raiva por aí, muita raiva. Uns governadores de estados estão dizendo que cidadãos não podem ir nem à igreja, pois é tão perigoso devido ao coronavírus, mas até apoiam os destruidores da sociedade, não impedindo que façam tanta bagunça que custa a sociedade tanto. Brasil, na sexta-feira, infelizmente, teve uma nova alta de mortes devido ao coronavírus. Tomara que logo alcance o auge da curva e começar a baixar esse número. Enquanto isso, o sentimento mundial é variado em resposta ao vírus. Sim, há gente morrendo, a maior parte é idosos com comorbidades e faltando uma vacina que conseguir fazer, vai demorar anos e antes mesmo de ser testada e aprovada, né? O risco é maior manter economias fechadas todo esse tempo. É triste, mas é a verdade. Centenas de manifestantes italianos se reuniram na Roma esta semana para publicamente jogar fora suas máscaras, denunciando as restrições governamentais como golpes, né? Gente infeliz de qualquer maneira. Só Deus mesmo, gente, né? Tomara que sua semana seja muito boa. Até a próxima. Tchau.